Brasil pode ter o maior imposto do mundo e como isso nos afeta sendo consumidores e empresários. Se você quer descobrir do que se trata, vem comigo que eu te explico. Olá pessoal, sejam bem-vindos, Pamela Contadora aqui com vocês e nesse canal trago dicas sobre economia, empreendedorismo, tributação e contabilidade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, dá o seu gostei, ativa o sininho e compartilha com todos os seus amigos e amigas. Então contextualizando do que se trata e por que esse imposto vai ficar o maior do mundo conforme as previsões, nós estamos passando por uma reforma tributária. E o que é essa reforma tributária? Então ela tem como intuito simplificar como é feita a arrecadação e a cobrança dos impostos. Hoje nós temos um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, onde existe pesadelos como o ICMS, tanto para gente que é contador como para você que é contribuinte, onde vários estados cobram de acordo com o que dá na cabeça deles. Então tem estados que cobram imposto com base dupla, com redução, com incentivo, sem incentivo, e isso para cada estado, e são 27 estados, então é muito descentralizado, não existe uma padronização, e isso faz com que dificulte cada vez mais a vida do empreendedor. Então o intuito dessa reforma é simplificar essa cobrança de impostos. Porém, simplificar não significa diminuir os impostos, principalmente para a gente que acaba pagando essa conta. Então, o intuito é tirar esses impostos, né? Então, unificar todos os impostos que a gente paga. A gente paga PIS, COFINS, ICMS, ISS, imposto de renda, contribuição, todos esses impostos, eles vão criar um imposto chamado IBS e CBS. A CBS significa contribuição sobre bens e serviços e a IBS significa impostos sobre bens e serviços. E essa unificação se chama IVA. E de acordo com o secretário da Reforma Tributária, Bernard Epp, esse percentual do IVA vai beirar em torno dos 28%, chegando a ser o imposto mais alto do mundo. E quais são os motivos que eles alegam para que esse imposto fique tão alto? Então, segundo eles, alguns setores vão receber benefícios e isenções, como por exemplo, carnes, medicamentos, queijos, alimentos das cestas básicas. Então, algumas categorias, alguns setores vão receber redução e até isenção. Então, para compensar esses setores que vão pagar menos impostos, vão aumentar em outros. Então, para ficar uma média, vai ficar em torno de 28%, só que eles dizem que vão colocar uma trava e vai ficar em torno de 26,5% em alguns setores. Então eu trouxe esse gráfico aqui só para mostrar para vocês e exemplificar como funciona a cobrança do IVA em outros países em comparação com o Brasil. Então, se você olhar aqui, por exemplo, Andorra, que é considerado um paraíso fiscal, né, onde tem um imposto muito baixo, muita gente vai lá na Europa, em Andorra, para comprar equipamentos e tudo mais, porque acaba sendo mais barato, porém, como o euro está tão alto para gente que recebe em real, às vezes nem vale tanto a pena assim, tá? Mas para eles que compram lá, que vivem e ganham lá, o euro, Andorra, ele custa em torno de 4,5% de imposto. Seguindo pelos Emirados Árabes, que tem um percentual de 5%, Japão e Paraguai 10%, Bolívia e China 13%, México, Peru e Venezuela 16%. E aí você vê o país que mais tem, né, o segundo que tem mais cobrança de imposto é a Hungria, 27%, e o Brasil, 28%. Porém, pessoal, se você parar para analisar, a Hungria, ele é um país da União Europeia. E quando você vai para a União Europeia, por exemplo, para algum país de lá, você começa a perceber a questão do poder de compra e a questão de como esse imposto é refletido para a população. Porque pagar um imposto não é problema, o problema é como esse imposto é devolvido para a população. E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos diversos fatores que fazem com que esse imposto seja um pouco fora da realidade do nosso contexto. Por quê?
nós pagamos já muitos impostos altos. Além disso tudo, as escolas estaduais, as escolas públicas, elas não são boas. Então, muitas pessoas acabam tendo que pagar colégio para os seus filhos. E os colégios não são nada baratos, chegam a custar quase um salário mínimo, tá? E muitas famílias vivem em torno de 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. Então, assim, não é refletido na população essa devolução desse imposto. Então, uma família ela acaba tendo que pagar a escola, acaba tendo que pagar convênio médico porque os hospitais não são bons e não atendem toda a população. Então, você começa a perceber que além do imposto, ter que pagar todas essas coisas, fora que eu nem estou falando da questão do poder de compra, dos alimentos que cada vez estão mais altos, da segurança. Hoje em dia a gente tem que ter carro com seguro, tem que ter celular com seguro porque roubam, tem que ter seguro em tudo. Então tudo isso come do nosso orçamento algo que deveria ser devolvido pelo governo através dos nossos impostos. Então esse é só uma reflexão minha, um pensamento. Coloca aqui nos comentários o que você acha disso, se você concorda. Se você discorda, por que você discorda, se você concorda também. Eu acredito que ninguém quer pagar mais imposto do que a gente paga sem ter a devolução para a população, né, o retorno para a população. Mas o intuito dessa reforma tributária é que a longo prazo, como esse percentual, ele vai ficar um percentual fixo, que não vai aumentar, que ele vai variar de 26,5%, ele vai ter essa trava, até 28%, então nós, com o passar do tempo, vamos ter uma equiparação em questão do que é oferecido para a população, com o que é pago e tudo mais. Isso são cenas para próximos capítulos, mas só te explicando o porquê nós seremos o país que vai pagar mais imposto e o que as nossas autoridades enxergam, o motivo que eles dão para esse aumento do percentual do imposto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, coloca aqui embaixo que eu vou me esforçar para trazer mais conteúdos como esse. Eu gosto muito de temas sobre economia, sobre política também. Vou tentar ser imparcial aqui, tá bom? Então, coloca aqui nos comentários. Desde já, muito obrigado por você ter assistido até aqui e te espero nos próximos vídeos.